Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa, bem-vindos também os que estão nos assistindo hoje ou em qualquer outro dia, sempre um prazer, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bom, vamos aos nossos recadinhos. As reuniões de fluidoterapia ainda estão temporariamente suspensas, então quem desejar que tenha uma vibração em função de saúde, passa o nome para nós, através de e-mail e WhatsApp, e a gente acaba fazendo essas vibrações na quarta-feira à tarde. Falando em quarta-feira, nós teremos as palestras, sempre na última terça e quarta-feira de cada mês. Só que esse mês, a última quarta-feira vai ser no dia 24 e a última terça vai ser dia 30. Então as palestras vão ser quarta-feira, dia 24 de setembro, às 14 horas, com Cássio Branco de Araújo, que vai falar sobre a homossexualidade vista pela doutrina espírita. E no dia 30, na terça-feira, às 20h15, com Kelman Freitas, a palestra vai ser Desapego. Temos também a nossa campanha constante dos quadradinhos de lã. Quem puder colaborar Chegou, sim, acordou todo mundo. Nós temos a campanha dos quadradinhos de lã, né? Quem puder ajudar com a mão de obra ou os materiais, depois são feitos esses quadradinhos de 20 por 20, e depois são unidos, e essas mantas são doadas às casas que trabalham com crianças e gestantes. Tá? E, claro, sempre estamos aceitando doações de roupas, calçados, acessórios, livros, o que pudermos ajudar, em roupas em bom estado e limpas, tá? Só um detalhe, doação não é descarte. Então, por gentileza, quando fizerem doações, que elas sejam roupas em bom estado e limpas. Parece absurdo falar isso, mas a gente tem recebido cada uma aqui. Bom, mas vamos lá. Doações em dinheiro. Também aceitamos doações via Pix. Qualquer informação, se quiserem ficar sócio da casa, ajudando na manutenção, só falar com a nossa secretária. Chique, ela foi secretária, foi promovida já. E estamos arrecadando também tampas plásticas e notas fiscais sem CPF para o Instituto Amor Rosa. E quem desejar fazer um atendimento fraterno, é só chegar uns 30 minutinhos antes, ou mandar uma mensagem para nós através do e-mail, que um dos trabalhadores vai entrar em contato para conversar com vocês. Tá bom? Bom, vamos então, sentando o mais confortável possível em nossas cadeiras, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Pediria a todos que fechassem os olhos, não com a obrigação de fechar, mas para despertar o instinto da audição, prestando atenção nas orações que cada um de nós estamos fazendo nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela mais essa oportunidade, agradecendo por tudo que nos é dado, por tudo que nos é oferecido, agradecendo pelas oportunidades aproveitadas e pelas desperdiçadas também. Pedimos aos irmãos de luz aqui presentes que nos acompanham em mais essa jornada, aos irmãos de luz que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos fortalecendo, nos instruindo e nos mostrando o caminho a ser seguido. Pedimos a Deus, nosso Pai, e a todos os irmãos presentes, que os ensinamentos de hoje possam se tornar parte do nosso dia a dia. E mais do que isso, né? Mais simplesmente um conhecimento, que ele possa se tornar uma sabedoria e que saibamos usá-los no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje eu queria fazer um evangelho com vocês, falando sobre culpa, sobre arrependimento, sobre tudo mais. Quanto... Já vou entender. Quanto vocês acham que pesa esse copinho aqui? Chuta. O copinho tem 130 ml. Se ele estiver totalmente cheio, ele vai pesar 130 gramas. Vocês acham pesado? Não? É leve? Depende do quê? Se você tiver que segurar várias... Não, um só. Estou falando só um copinho. Só um copinho. Só com o dedo vai ficar pesado. Não, você. Seu copinho cheio de água é pesado. Depende do dia. Tem dia que vai pesar uma tonelada. Mas não complica. É sim ou não? Só sim ou não? Não é pesado? Não?
Não, é 130 gramas, não é pesado. É 130 gramas, é físico isso. É ciência física. Não pesa? Não? Se eu pedir para qualquer um de vocês segurar esse copinho de agora até o final do trabalho, ele vai ser pesado? Vai? Na verdade, ele pensa o mesmo, só você vai cansar. Exato. E o que isso vai gerar em você? Desgaste? O que mais? Cláudia, não complica essa coisa. Irritação? É. Veja que um copinho que pesa 130 gramas, que não pesa absolutamente nada, ele pode causar alguns incômodos para nós. E quando a gente fica preso aos pequenos erros que nós cometemos em nossas vidas e carregamos eles por toda a vida, qual o peso desses erros? Hã? Enorme? Então por que nós insistimos em carregar pequenos erros na nossa vida? Por que nós insistimos em ficar carregando erros que nós muitas vezes chamamos de culpa? E isso vai atrapalhando totalmente a nossa vida, totalmente a nossa jornada, totalmente a nossa evolução. Culpa, né, nesse texto que eu peguei aqui, é a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou algum prejuízo, seja material, seja moral, a mim ou a outrem. Eu cometi um erro e carrego isso pelo resto da minha vida. Não vamos levar se falar se é grande, se é pequeno. Um erro. E como esse erro é meu, provavelmente ele é muito maior que o de vocês, né? Do que é meu. Ou seja, a gente sempre acha que os nossos erros, os nossos problemas são maiores do que os dos outros. Então a gente pode ter essa culpa, esse erro, né? A gente pode carregá-los de duas maneiras também. A gente pode carregar de um arrependimento sincero, que embora revestido de dor impulsiona o ser a reparação. Ou seja, eu posso simplesmente pegar esse copinho, que não pesa nada, deixar na mesa, aprender com o meu erro e seguir caminhando a minha vida. Vocês concordam? Né? Então nós temos um processo. Qual que é esse processo? Um processo saudável. Eu errei, arrependi, aprendi e progredi. Ou seja, uma linha de evolução e de progresso. A partir do momento que nós erramos e nós nos arrependemos, a gente não deseja mais praticá-lo e a gente não mais o pratica. Kardec, no livro Céu e Inferno, ele fala o seguinte: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Tá, mas para a gente visualizar isso de uma maneira melhor, que outro exemplo a gente pode dar? Há muito tempo atrás o Bruno deu um exemplo aqui falando exatamente desses três termos, que é o seguinte: eu fiquei nervoso e dei um soco na parede. Né? Primeiro ponto, eu vou me arrepender porque doeu. Não é isso? Segundo ponto, eu vou ter que espiar, porque já que eu dei um soco na parede, eu fiz um buraco ali e machuquei a minha mão. Eu vou ter que arrumar minha mão, né? E por último, eu vou ter que reparar a parede. Então lá atrás, em outras encarnações, ou até mesmo nessa, nós cometemos alguns erros que nós temos, que causamos umas consequências não muito boas, temos que reparar essa dor para com a gente mesmo, e depois a gente tem que espiar essa dor para com a gente mesmo, se arrepender, não cometer os novos erros, e depois reparar o estrago que nós fizemos. Até aí está tudo bem? Ou seja, a dor serviu como aprendizado, a dor serviu como reconhecimento do erro. Imagina, quando a gente tem uma febre, o que acontece? A gente sabe que alguma coisa com o nosso corpo não está legal, não é isso? A dor funciona da mesma maneira. Se nós temos uma febre, a gente vai ao médico, toma um medicamento, corrige o que tem que corrigir com o corpo e segue a vida. Quando a gente tem uma dor, a gente tem que sentir da mesma maneira. Tem algo errado comigo, eu preciso procurar alguém que me auxilie. Me auxiliando nisso, eu vou me curar. Não vou retomar mais esse erro e vou seguir a minha vida. Até aí tudo bem? Beleza? Só que aí eu fico carregando o copinho d'água pela minha vida inteira. O que vai acontecer?
segurando meu copinho a vida inteira. E já está ficando pesado. Aí a gente vem na casa espírita falando que precisa de atendimento fraterno e que os obsessores estão atrapalhando a gente, não é isso? Hã? Aí no atendimento fraterno, os espíritos vêm e falam assim, não precisa nem de obsessor, ele atrapalha a vida dele sozinho. Não é isso? Hã? Fala, não fala? Então veja, a gente precisa tomar cuidado se a gente, com os nossos erros, se nós não aprendemos, se esses erros não estão causando um estrago maior em nossa vida. Se nós não estamos ficando num processo onde eu fico me lamentando tanto dos nossos erros, fico me lamentando tanto das minhas dores, que eu não vejo futuro, eu não vejo progresso, eu não vejo evolução, eu não vejo nada. Eu fico simplesmente sendo aquela pessoa que se faz de vítima, sendo aquela pessoa que reclama de tudo, porque eu tenho dor, porque ninguém me ajuda, porque ninguém me atende, porque, e a gente esquece que a única pessoa que pode tomar uma ação sobre isso sou eu mesmo. Até aí está claro? Então nós temos uma dor inicialmente que funciona como um progresso, como um alerta, tenho uma dor, vou resolver, vou aprender, vou progredir, e tem uma dor que eu fico carregando, independente do que seja, tá? Desde as dores mais simples até as dores mais pesadas. E o Espiritismo, a doutrina espírita, ela nos ajuda exatamente a entender isso. Ela nos ajuda muitas vezes a perceber que essas dores eu posso corrigir, eu posso melhorar, eu posso aliviá-las, eu posso entender do que se trata, entender qual é esse gatilho que eu estou tendo e melhorar a minha vida. Nós trazemos muitas vidas, muitos erros de vidas passadas, e a reencarnação é um dos motivos pelo qual nós estamos reencarnando, que é para exatamente corrigir esses pequenos erros da vida passada que nós ainda não conseguimos. Ou seja, a gente está reencarnando, tentando se arrepender, tentando fazer a expiação, tentando fazer esse arrependimento, essa reparação. Quando a gente não faz esse processo por inteiro, quem nunca se perguntou, nossa, mas eu estou passando por isso de novo? Nossa, eu estou passando pela mesma situação de novo. Por quê? Porque nós não aprendemos. Na filosofia eles vão falar que enquanto nós não aprendemos com o que a situação nos oferece, ela vai se repetir até nós aprendermos. O budismo fala que nós fazemos parte de um ciclo. Enquanto nós não participarmos, enquanto nós não sairmos desse ciclo, a gente não segue para outra vida. Então a gente fica repetindo o mesmo erro durante toda uma, duas, três, várias encarnações. Então a gente precisa entender exatamente isso. Então, um ponto que a gente é importante nisso é o seguinte: não depende de ninguém. O Espiritismo ele tem uma coisa boa, que é o seguinte, ele diz o seguinte, que nós somos responsáveis pelos nossos erros, nós somos responsáveis pelas nossas dores e somos responsáveis pela nossa saúde, pela nossa correção. E ele também diz o seguinte: não adianta eu botar a culpa em ninguém. Não adianta reclamar que eu nasci, eu estou no meu inferno astral, que eu estou no alinhamento dos planetas, está impedindo que eu tenha progresso. Não. O Espiritismo nos diz que a única mudança, a única pessoa responsável por nos libertar somos nós. Tá? Então o Espiritismo ele te dá um conselho, ele te dá uma ajuda, ele te dá um norte, ele te dá uma orientação e ele te dá um ponto de partida para a gente aliviar as dores. Eu costumo dizer o seguinte, que quem gosta de sofrer, quem gosta de ter dor é compositor e poeta. Né? Então, se a gente tem alguma coisa que incomoda no meu dia a dia, que incomoda no meu viver, que incomoda na maneira como eu estou me comportando, pensa, faz uma viagem para dentro de si, né? Faz na hora do banho, que na hora do banho tudo funciona, e se tiver que chorar, você fala que foi shampoo que caiu no olho também. Então já ajuda também a fazer tudo isso, e a gente vai entendendo esses momentos. Em cada momento eu vou precisar de ajuda. Vou precisar de ajuda em que sentido? Eu não consigo resolver sozinho? Não, porque eu estou carregando isso há muito tempo. Faz um atendimento fraterno, bate um papinho com a gente. Lê a doutrina. A doutrina sempre nos dá... A gente fala que ela é confortadora porque ela nos faz ajudar
a encontrar tanto a origem, quanto o caminho, quanto a solução para o que nós estamos sentindo. Tá bom, mas e quando eu chego no Espiritismo a primeira vez? Né? Quando eu tenho um determinado conhecimento, eu já consigo falar. Falar é fácil, tá? Fazer é um pouquinho mais difícil. Mas quando a gente está chegando a primeira vez numa casa espírita e escuta uma pessoa como eu falar, olha, a gente tem que pensar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer tudo isso, muitos podem pensar o seguinte, mas será que eu consigo? Será que eu consigo sozinho? Será que realmente é do jeito que ele está falando? Ou será que isso é simplesmente balela? Será que eu consigo fazer ter um entendimento do jeito que está na doutrina? A gente tem que se esforçar um pouco. O primeiro ponto é deixar de se punir, né? Eu posso buscar alívio de outras maneiras. Eu posso buscar alívio em bebidas, eu posso buscar alívio em drogas, eu posso buscar alívio em outros prazeres materiais, jogos, sexos e por aí vai. Como se diz, trabalhar 18 horas por dia para esquecer dos nossos problemas, mas isso só vai ficar tapando o sol com a peneira e o buraco cada vez vai ficando maior. Então, uma coisa que nós temos que pensar é, independente se eu tenho conhecimento da doutrina a fundo, se eu estou chegando agora, tudo depende de nós. Tudo depende de mudança de mentalidade. Arrependimento, se formos estudar a origem da palavra, ela significa exatamente isso. Mudança de rumo, mudança de atitude, mudança de mentalidade. De vez em quando a gente recebe uns memes pela rede social que diz o seguinte: quem quer mudar? Todo mundo, né? Mas quem realmente está a fim de mudar? Porque às vezes mudança dói, mudança incomoda. Sentir essa dor, já falamos várias vezes aqui, sentir essa dor, sentir essa característica de vítima, onde todo mundo pergunta, você está bem hoje? Você está bem hoje? Como que você está? Você está bem? Esse carinho, esse apoio, é bom? É bom. Mas veja, nós não estamos indo a lugar nenhum. A nossa próxima encarnação vai ser igual. O que nós estamos aproveitando? Muitas vezes a gente fala assim, então eu vou deixar para a próxima, que na próxima eu já estou mais consciente, né? Vou desencarnar, vou lá para cima, aprendo um pouquinho mais, venho para cá, numa próxima encarnação, e numa próxima encarnação eu resolvo isso de maneira mais fácil. Será que nós não falamos isso na encarnação passada? Será que nós não falamos na encarnação passada, olha, vamos deixar essa como está, nós vamos lá para cima, conversa um pouquinho, volta mais fortalecido, e aí nós chegamos aqui e falamos a mesma coisa? Então veja, a gente precisa entender que errar faz parte do caminho. Antes de correr, a gente andou. Antes de andar, a gente engatinhou. E muitas vezes nós caímos, tropeçamos, batemos, quebramos um dente, quebramos um braço, mas o caminho continua. Tá? Nós estamos sempre amparados pelos espíritos de luz, nós estamos sempre amparados pelos irmãos que estão torcendo por nós. A cada erro nosso, Deus, Jesus, todos os espíritos de luz sabem que nós estamos mais próximos do nosso aprendizado, porque a cada erro eu vou saber que aquele caminho que eu fiz está errado e vou escolher um outro. Mas o mais importante é que tudo isso depende apenas de nós. Então, como diz o apóstolo Pedro, né? Busquemos não repetir o erro e amemos muito, né? Então Pedro diz assim, o amor cobre uma multidão de pecado. Daria para fazer um outro evangelho quando a gente fala de amor, quando a gente fala de perdão. A gente poderia falar de perdão, então dá para fazer um seminário, dá para fazer, né? Quando a gente fala de perdão, a gente não está perdoando o próximo, tá? A gente está tirando, ou melhor, nós estamos perdoando o nosso próximo, mas o mais beneficiado em tudo isso somos nós, porque nós tiramos aquele peso das costas. Perdoar não significa esquecer, perdoar não significa não lembrar mais, perdoar significa eu contar um fato que estava me incomodando sem sentir as borboletinhas no estômago, sem ficar arrepiado, sem ficar com raiva, sem ficar querendo pegar um pelo pescoço. E isso faz com que eu consiga perceber exatamente isso. O que as dores estão tentando me ensinar, o que as dores estão tentando me mostrar. Então,
finalizando aqui, né? Mesmo que tenhamos de aguardar um tempo maior para conseguirmos oportunidade de reparação direta, não tenhamos dúvida de que, fortalecidos pelo amor em ação, conseguiremos ultrapassar barreiras íntimas, tornando-nos, por fim, benfeitores não apenas desses, mas de muitos outros que cruzaram os nossos caminhos. Eu gosto muito de uma frase de Cícero que diz assim: sede fator de soma na vida das pessoas da qual participais. O que significa isso? Significa o seguinte: o mundo vai ficar mais belo quanto mais belo eu conseguir fazer a vida do que está o meu próximo. Então a minha presença, se eu tenho dor, se eu tenho algum problema, ajudando o próximo, vai ficar cada vez melhor esse mundo, inclusive para mim. Se a gente for um pouco egoísta, a gente vai buscar as nossas dores para poder buscar a nossa felicidade. Então vamos ser um pouquinho egoísta com nós mesmos, vamos buscar o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, a nossa serenidade, a cura. Pode demorar? Pode demorar. Mas se a cada dia diminuirmos um pouco mais da nossa dor, o dia seguinte vai estar sempre melhor. Ou melhor, o dia de hoje vai estar sempre melhor que o dia de ontem. A nossa briga é sempre com nós mesmos. A gente tem uma mania de ficar competindo com os outros, mas a competição maior é minha comigo mesmo. Ou seja, hoje eu tenho que ser melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Ah, mas isso é clichê. Tenta fazer isso e ver se é clichê mesmo, se é uma coisa um pouquinho mais complicada. Então, qualquer dor que estejamos sentindo, qualquer dor que esteja nos incomodando, vamos fazer uma viagem para dentro de nós, tentar identificar essas dores. Se não conseguirmos identificarmos sozinho, marca um horário aqui com os trabalhadores, faz um atendimento fraterno e juntos a gente vai aliviando a dor do mundo. Aliviando um pouco a dor do mundo, nós vamos conseguir interpretar um pouco mais a nossa jornada, a nossa caminhada, e mais do que isso, nós vamos saber que tem pessoas ao nosso lado com dores ainda maiores do que a nossa. Tá bom? Então vamos refletir sobre o que nós estamos sentindo. Lembrando, se eu tenho febre, eu procuro um médico, se eu tenho dor, eu procuro uma ajuda também. Tá bom? Obrigado, é isso que eu queria comentar com vocês hoje. E na sequência, nós vamos à prece de Caritas, é isso? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, mudando um pouquinho, nós vamos falar sobre uma mensagem que vai ser lida e não uma mensagem vinda lá de cima. Bruno, você está em cima do fio aqui. Beneficência e coragem. Uma espécie de beneficência da qual poucos amigos se lembram, a caridade da coragem. Reflete nos companheiros que, por falta de energia emocional, adoecem diante de confidências amargas.
nos que se envenenaram pelo ressentimento perante calúnias que lhes foram assacadas e não vacilaram chegar até a delinquência. Naqueles outros que recearam falsear as dificuldades da vida e se conturbaram, caindo na rede dos alucinógenos sem necessidade. Nos que se impressionaram sem razão com determinados sintomas e se recolheram no quadro das doenças imaginárias, afligindo os corações que mais amam. Nos que se deixaram induzir por teorias negativas com respeito ao trabalho e acompanharam irmãos revoltados e infelizes. Pensa na tranquilidade daqueles que te aguardam, assistência e carinho, e cultive a coragem da perseverança nos deveres que abraçaste. Meditas nas calamidades afetivas provocadas pela deserção daqueles que não quiseram ou não souberam honrar os próprios compromissos, e pede aos céus a força precisa para esquecer a tentação e o medo, a omissão e a discórdia, porque é indispensável conservar muita força espiritual para manter, a benefício dos outros, a coragem de ser fiel às leis de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora nós vamos ao momento de vibração. Vamos doar um pouco das nossas energias aos irmãos mais necessitados. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal e junto com nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho, para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Antes de encerrarmos essa primeira parte dos trabalhos, vamos nos preparando para tomar os passes. Nós vamos tomar os passes. Tomar um pouco de água frutificada. Quem tiver em tratamento, volta para o salão para o segundo passe. Aos demais, espero encontrá-los na próxima semana, aqui também junto conosco. Vamos ao encerramento. Vamos então, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, em agradecimento pela noite de hoje,
pelos ensinamentos recebidos, pelas boas energias. Vamos pedindo que permaneça conosco, nos amparando nos momentos difíceis, para que não percamos nunca a fé, a vontade de aprender, de mudar o rumo, corrigir a rota, sem perder a alegria de viver, a alegria de fazer o que é correto. Para que saibamos converter o arrependimento que foi mencionado no Evangelho em trabalho em prol do bem maior, que é aquilo que o Pai espera de todos nós. E assim dizemos, graças a Deus e graças a Jesus.